Bom dia! Olha aqui, estou de volta com vocês em mais um podcast, nosso podcast de contabilidades. É um prazer, uma satisfação, é um privilégio da minha parte poder fazer um programa, ou melhor, um podcast, né? Que é tão leve, tão agradável e que leva tanto conhecimento para você. Profissional contábil, contador recente, contador que está ingressando, gente que está sonhando em fazer contabilidade e ser um empreendedor. Então, é um prazer imenso e eu estou muito feliz com os feedbacks que a gente está recebendo em relação às dicas, né? As experiências que a gente está trocando aqui. E se você, já vou mandar um recadinho, se você quer participar, é associado aqui da Associação Comercial, ou se ainda não é, procure nosso pessoal aqui, para que você possa vir a estar agendando, para estar marcando aqui para você contar a sua história, dar suas dicas de contabilidade, que vai ser um prazer te receber. Hoje eu estou aqui com o Paulo de Moraes. Ele é profissional contábil, 60 anos, casado, tem 3 filhas, residente em Guarulhos, atuante na área administrativa, financeira e contábil e gestão empresarial desde 1978. Iniciou sua carreira, como muitos aqui que vêm aqui no programa, como office boy. De 1981 a 1984, fez faculdade de Ciências Contábeis também pela FIG. Metade de Guarulhos, ou um pouco mais, foi formado pela FIG. De 1983 até 2003, ele trabalhou na Gilbarco, no Brasil, durante várias áreas, gestão sempre geral, bem pulverizada. De 2003 a 2005, teve gestão e participação societária na construtora Minas Gerais Ouro Preto. 2005 a 2008, seguros e investimentos, gestão e comercial na área internacional. De 2008 a 2011, gestão em empresas de tecnologia e informação, sempre voltado para a área administrativa e financeira. E em 2012, de lá até agora, na parte de contabilidade e administração, em sucessão patrimonial e familiar. Aí escolheu um nicho. E o escritório contábil dele é a Lavras Contabilidade. Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar participando aqui, fazendo parte do nosso quadro de associados. É um prazer ter alguém com um currículo tão vasto, pulverizado, trabalhou em tantas empresas aqui, que fez tanta coisa e que vai poder hoje aqui passar um pouco da sua experiência, um pouco das suas dicas e contar a sua história aqui pra gente. Realmente fico lisonjeada com a sua presença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Silvana. Muito prazer estar aqui com vocês. É um momento bastante importante para nós, né? Estamos tratando de assuntos que são de suma importância para toda a sociedade. Como você já mencionou aí, eu atuo na área contábil e a contabilidade é mais ou menos assim, vamos dizer, quase que uma commodity, é comum a todos a atuação na área contábil. O nosso escritório é um escritório ainda de uma certa forma modesto, mas nós atendemos uma média aí já de perto de 70 clientes e nós temos aí atualmente um nicho que nós acabamos nos especializando e eu gostaria muito de tratar sobre este assunto que hoje em dia está em alta, que é sobre planejamento sucessório e holding patrimonial familiar. Olha que bacana, gente. A gente vai ter oportunidade aqui de estar falando com mais um empresário que segmentou o seu negócio e com isso o que a gente ganha? A gente ganha experiência, a gente ganha mais expertise, pessoas qualificadas e o cliente ganha porque ele tem ali a segurança de estar falando com um especialista, né? Porque a gente se torna especialista a partir do momento que a gente foca muito num determinado segmento, porque você vai ter que estudar esse segmento a fundo. Isso a gente já tem falado em alguns programas, né? Então você vê que é uma tendência, é um nicho muito bacana aí, uma fatia do mercado que você pode observar melhor. Onde que fica a sua empresa, Paulo? Hoje eu tenho 2 escritórios, um no centro de Guarulhos, que é um pouco mais reduzido, é um home office, mas ao lado da minha casa, aqui no Jardim Maia, e outro é no Lavras, no bairro das Lavras, que é ali próximo do Jardim São João, na Avenida José Brumati, número 3625. É o escritório que eu tenho lá, uma equipe que trabalha todos os dias normalmente. Aqui também no
nosso escritório no centro de Guarulhos também atendemos diariamente. Ah, perfeito. Paulo, me conta um pouquinho da sua história. Você se formou, como a grande maioria dos contadores de Guarulhos, até brinquei, na FIG, né? E depois você foi trabalhar na Gilbarco em várias áreas. Quando você fala em várias áreas, não foi somente a parte contábil, né? Não você foi passando por outros setores. Isso, eu entrei na Gilbarco do Brasil S.A. Equipamentos, era uma empresa, ela infelizmente faliu, e fabricava aquelas bombas de combustíveis. Né? E uma empresa multinacional americana, e ela, no Brasil, ela ficou muito tempo aqui atuando nesse segmento. Hoje ela ainda está com esta marca no Brasil, através de um outro fabricante, um outro player no mercado, que é a Wiederhut Gilbarco. Wiederhut, que é a empresa que continua fabricando. E eu entrei lá na área de crédito e cobrança. Na maioria das vezes as pessoas entram numa área correlata à contabilidade, e eu fui trabalhando lá em outras áreas, fui desenvolvendo uma atividade comecei como assistente, e depois já fui para uma supervisão, assumi outras áreas. A empresa Gilbarco, ela oferecia uma condição muito interessante, Silvana, de você passar por outros segmentos, por outras áreas, e ganhando experiência. E eles incentivavam muito isso aí, inclusive é o conceito americano de você atuar em várias áreas, até onde você não tinha muito conhecimento. Eu fui depois para a área de pagadoria, recursos humanos, e acabei trabalhando até na área de operações, ou seja, cuidar de filiais, tinham várias filiais espalhadas pelo Brasil, e eu fui assumindo várias áreas, até chegar à controladoria da empresa, que foi um momento quase que nível de diretoria na empresa, onde eu fiquei por uns 4 a 5 anos, até que teve uma oportunidade de trabalhar em Ouro Preto, nessa construtora. Ah, que bacana. Aí você sai de uma empresa de fabrica bombas de combustível, né, que é famosíssima, e aí você vai para uma área de construtora, e não contente ainda, você muda de estado. Mudei de estado. Mas foi uma área de construção voltado ao segmento de postos de combustíveis. Ah, tá. Então tinha um link, tinha uma relação justamente com as grandes distribuidoras de petróleo. Então, era bem relacionado àquele assunto, inclusive com a construção específica de postos. Mas eu fui para gerenciar, era um sócio dessa empresa, e ficamos por 4 anos nessa empresa, até que depois, com a mudança de mercado, houve uma série de situações em que me proporcionaram voltar para São Paulo para seguir numa outra área. E na parte da construtora, o que vocês faziam? Vocês analisavam os empreendimentos que eles estavam pensando em comprar, ou que já tinham comprado e ia construir? Também. Tinham as distribuidoras de petróleo, elas têm um direcionamento para explorar. Agora nem tanto, porque os bandeira branca, eles acabaram ocupando um espaço muito importante, mas naquele tempo em que nós estávamos, isso foi em 1999, 2000, era Petrobras, Ipiranga, Shell, Esso, que ainda eram fortes naquele momento. Então, eles tinham a necessidade de construir postos com aquele padrão, né? E essa empresa que nós assumimos lá em Minas, ela tinha todo um potencial já tinha todo um acervo aprovado dentro da Petrobras, principalmente, e das grandes companhias, né? E por esse motivo que nós fomos para trabalhar de uma maneira mais direcionada com a construção de postos no Brasil inteiro. Nossa, que bacana. E ali você fazia exatamente... Era diretor operacional, diretor administrativo. Ah, tá. Então aí a gente ainda não chegou na contabilidade. Ainda não. Aí você saiu de lá e você foi para a gestão comercial, é isso? De seguros. O que você fazia em seguros? Nesse tempo foi um período até não muito longo, que foi por conta de uma oportunidade. Como eu tinha uma experiência na área financeira, eu fui trabalhar na área de planejamento financeiro mesmo, investimentos, de um produto que eu já tinha adquirido, e fazia parte já eu como cliente, acabei sendo convidado para trabalhar nessa empresa, uma empresa americana que fica no Texas, e lá nós desenvolvíamos uma questão de proteção patrimonial, proteção financeira, seguros internacionais. Fiquei um tempo, mais ou menos 2, 3 anos, bem atuante, e depois eu voltei para a área de executivo de empresa.
Nossa, que bacana. É bom essa diversificação, porque você vai ganhando experiência, né? Você vai ganhando uma rodagem assim que é totalmente diferente do que é o mundo de contabilidade. É né? diferente. Então você vai vendo a coisa por vários ângulos, né? Um conhecimento bem vasto. Foi uma situação, até aproveitando a oportunidade, que me deu assim abriu muito o leque no que diz respeito à questão financeira, principalmente na questão de proteção dos empresários, das famílias, no que diz o que é possível ser feito para as pessoas se protegerem. Muitas pessoas não param para se preocupar em ter a proteção financeira de uma forma eficiente, né? E eu, nessa área de seguros, de investimentos, nós trabalhamos, e inclusive ainda temos vários clientes que mantêm ainda o produto, inclusive eu, que faz assim um planejamento bem elaborado, até pensando numa questão de uma aposentadoria, coisa desse tipo, com produtos internacionais, que estão disponíveis aqui no Brasil também. Ah, ótimo. Aí você vai para a gestão de tecnologia. Isso. Aí já foi na área de contabilidade. Aí foi tecnologia voltada para a contabilidade? Isso, era o gerente lá administrativo, financeiro e de controladoria dessas empresas, 2 empresas que eu trabalhei, e eu cuidava de toda essa parte, já voltando dentro da minha formação contábil, administrando, fechando balanço e tudo mais. Ah, perfeito. E o que você achou de tudo que você passou aqui, de todos esses anos? A gente está falando começou em 81? Não, começou antes, né? Comecei antes. Começou bem antes. Então você começou como office boy, foi o início da sua carreira em 78, e você foi galgando, chegou quase a nível de presidência, né, numa multinacional. Depois você foi mudando os segmentos, os ramos, as funções, as suas atribuições, né? Responsabilidades imensas aqui. E aí até que você chega na parte de tecnologia e gestão voltado para a contabilidade. E eu acho que se você está aqui até agora, acho que o bichinho te mordeu ali, né? Mordeu. Na verdade, infelizmente, nós estamos num país onde as coisas nem sempre vão como a gente planeja ou a gente pensa. E eu tive um problema de revés numa dessas empresas que eu trabalhava, e houve um descompasso assim de financeiro, e houve uma mudança econômica muito forte, e foi quando eu resolvi mudar, né? Eu falei, gente, eu tenho que dar uma redirecionada na minha vida, né? Eu vou ficar até quando nessa batidinha aqui? Daí foi quando eu resolvi falar, bom, eu vou focar na área de prestação de serviços como contador. Aí já tinha alguns clientes, já saindo dessa linha de planejamento financeiro que eu fazia nessas empresas internacionais. Aí eu comecei a atender clientes, e aí eu falei, vou focar na área de contabilidade. E montei um escritório, e esse escritório, a princípio, todo empresário de contabilidade sabe o quanto é difícil o começo, Silvana. Muito. Mas depois você vai agregando a sua expertise, você vai trazendo novos negócios e vai tomando um volume, né? E foi por isso que eu hoje estou bem focado nessa área e acabei até me especializando, já devido à experiência que tínhamos como planejamento financeiro, investimentos, nessa proteção patrimonial e familiar, e hoje é um dos nichos que eu atuo de uma maneira bastante interessante na minha contabilidade. É totalmente segmentado o escritório? São só empresas nesse segmento aí? Você atende só sucessão ou você atende mais coisas? Mais coisas. Ah, tá. É que esse é o foco principal. Esse né? é o foco principal. E o que você achou, assim, de tudo isso que você passou, o que você te encantou mais na área contábil e você decidiu? Porque com toda essa sua experiência, você poderia ser empreendedor de qualquer segmento, né? Vamos combinar aqui que você poderia abrir qualquer tipo de empresa. Mas você optou em fazer uma empresa contábil. Por que, dentre tantas coisas, você escolheu a contabilidade? Justamente porque eu já comecei dentro desse segmento que eu tinha já de financeiro, eu já prestava serviços para determinadas pessoas e falava, Paulo, por favor, me dê uma atenção faz um plano de negócios, me elabora aqui um balanço, ou coisas desse segmento. Eu falei, poxa vida, se eu tenho experiência, se eu tenho a formação nessa área, apesar de não ter ainda, naquele momento, ainda montado um escritório, falei, é oportuno para mim atuar nessa forma. E começa com pequenos clientes,
pequenos clientes. Eu comecei com, até lembro-me que os meus primeiros clientes foram clientes da área médica, que precisavam apenas de ter um CNPJ para prestar serviço. E aí eu comecei a perceber que tinham outros clientes também, pequenas indústrias, comércio, e aí você começa a abrir de uma certa forma, e o atendimento já com sistema, um tem funcionário, outro é um comércio, uma farmácia, uma padaria. Aí você começa a perceber que tem uma necessidade de você atender, e você, da área, você sabe muito bem, daquele cliente que ele, às vezes, ele tem pouco conhecimento, ou até conhecimento nenhum quase. Ele quer abrir uma pequena indústria, uma fábrica, uma serralheria, e ele fala, como é que eu começo? Aí você vai ali e você, com a experiência que tem, você começa a dar uma assessoria, ele fala, poxa vida, faz essa contabilidade para mim, faz esse trabalho. Aí você começa a fechar os balanços, fazer a movimentação financeira dele, e você vai ampliando, e foi por esse motivo. E já, o que aconteceu, até para dar uma continuidade aqui, Silvana, num determinado momento, um desses nossos clientes, ele precisou organizar um sistema de proteção patrimonial. E foi aí que eu resolvi me especializar nessa área, que eu já conhecia de outras empresas. Já tinha essa expertise, né? Já tinha feito. E uma pessoa que quer se preocupar com a sucessão familiar, né? Geralmente, qual que é o perfil dessa pessoa? Qual que é o perfil desse empresário? São somente grandes empresas? Isso é uma coisa legal, quando a gente vai falar com o cliente, ele fala, mas eu tenho pouca coisa, isso daí é pro Abel Diniz, é pro Silvio Santos, tal, né? É bom a gente queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Já que você é especialista nisso, e falar um pouquinho. Fala pra gente se isso aí realmente, isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. Então, há uma situação aí que a gente tem que desmistificar. Na verdade, não é um mito. Todos nós precisamos ter um planejamento familiar, sucessório. E qual é o grande problema hoje, que a gente acaba vendo, Silvana? É na questão do inventário. Quando alguém tem que fazer o inventário, quanto custa, e como é demorado, e muitas vezes é levado para o Poder Judiciário. A pessoa tem que levar, a família tem que provar. Toda aquela morosidade, né? A morosidade. Sem contar que, às vezes, não está muito bem organizado o patrimônio da pessoa. Então, tem um imóvel que está no lugar de uma pessoa, outro não tem o registro, outro não tem escritura. E as pessoas, muitas vezes, não param para se preocupar com isso aí. Quem que vai se preocupar? Alguém que, quando às vezes tem que fazer um inventário, fala, poxa, está tudo bagunçado. Então, nós, num determinado momento, nós começamos a perceber a importância de que isso seja trazido à tona. Nem todo mundo, você falou de grandes fortunas, que Abílio Diniz, Silvio Santos, Jô Soares, Ratinho, você vê agora a própria Glória Maria, o patrimônio grande que ela deixou, e o Pelé também, patrimônio enorme, né? Essas pessoas, elas fazem parte de um outro universo. Nós, de um determinado tempo para cá, eu diria que de uns 50 anos para cá, as pessoas começaram a ter patrimônio. Os nossos pais dificilmente tinham alguma coisa. Isso é verdade, No máximo uma casa, né? No máximo uma casa. Hoje em dia, de uns 40, 50, 30 anos para cá, as pessoas já têm o seu patrimônio. 2, 3 apartamentos, uma chácara, uma casa na praia. E esse patrimônio, muitas vezes, ele vai sendo agregado à pessoa física de uma maneira natural. Ele compra um apartamento agora na planta, daqui a pouco ele pega um negócio, daqui a pouco ele compra uma outra casa, está com 5, 6, às vezes 7, 8 imóveis, isso não é tão raro, e a pessoa é empresário também, e ele sofre um revés lá nos negócios dele. De repente, tudo aquilo que ele adquiriu com tanta dificuldade, ou nem pensou como ele fez para formar aquilo, é envolvido num problema que ele tem ali na empresa. Isso, infelizmente, acontece, e quando aquilo vai tudo para... Porque daí a pessoa acaba sendo responsabilizada numa determinada situação, numa atividade empresarial que ela tem, e acaba levando todo o patrimônio, que é da família, que muitas vezes não tem nada a ver com aquele negócio, mas por conta daquela situação, acabou envolvendo. Então, quando a pessoa tem o planejamento, ele fala assim, bom, vou segregar o que é risco
E o que não é risco, isso aqui eu não posso colocar em risco, a minha família que está sendo privilegiada, a minha família que está sendo protegida se eu fizer isso aqui. E é muito simples hoje de se fazer. A partir do momento em que teve a lei da liberdade econômica, não só as grandes fortunas têm direito à oportunidade de fazer isso aí. Qualquer um pode pensar em estudar um planejamento sucessório. E ali ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um CNPJ e ele vai tirar o que está no CPF dele e vai colocar dentro daquele CNPJ. Ele transfere aquilo, tem uma economia tributária muito grande, porque para você fazer isso, aí tem a previsão constitucional que você não paga imposto para fazer a integralização do capital. E você transfere todo o seu patrimônio para aquele CNPJ e depois ali você pode fazer o planejamento sucessório ou deixar só ali naquela proteção dentro da empresa, né? Geralmente, o que eu recomendo é que a pessoa faça já o planejamento sucessório dentro dessa holding, dentro desse CNPJ, que hoje em dia é muito fácil de fazer. Basta procurar um especialista para fazer isso aí, Silvana. E a pessoa tem que observar quais pontos na hora dela falar assim, não é só ter, é claro, ela tem a empresa e aí ela quer colocar todos esses bens atrelados à empresa. E aí a parte da sucessão. A primeira parte, se ela simplesmente colocar as coisas em nome da empresa, nessa holding, ela vai ter os facilitadores da questão de redução de impostos, uma segurança maior, né? Mas como que ela blinda, fala isso de uma forma bem objetiva para o pessoal entender a gente, como é que ela blinda esses bens dentro dessa empresa, mediante ações trabalhistas e outras situações aí que ela possa ter algum problema financeiro? Bom, não existe blindagem patrimonial no Brasil, né? Isso não existe, ninguém pode oferecer esse tipo de proteção. O que se faz, Silvana, dentro de eu que falo aqui com muitas pessoas, você transfere o patrimônio para aquele CNPJ e depois disso você faz a doação daquelas cotas para os seus herdeiros legítimos, as pessoas que são os verdadeiros herdeiros daquele patrimônio. Quem vai receber são os herdeiros, eles vão receber as cotas daquela empresa e o empresário ele fica apenas como administrador. Ou seja, ele faz uma doação das cotas, as pessoas já são proprietárias daqueles bens, ou seja, daquelas cotas onde estão aqueles bens. E o empresário, ou a empresária, ela fica como administradora. Então, ela já transferiu para os seus herdeiros as cotas que estão ali dentro daquela empresa. Quando ela faz isso, ela tem algumas cláusulas de proteção que são principais, cláusula de inalienabilidade, ninguém vai poder vender os bens que estão ali enquanto aquela pessoa estiver viva. Usufruto, vitalício, vai ter a parte de impenhorabilidade, não pode se penhorar aqueles bens e também não vai ter a comunicação com outras pessoas que entram na família. E às vezes a pessoa casa com alguém e a pessoa vai querer ter direito naquilo. E quando, na verdade, nem sempre a pessoa deve ter aquele direito. Né? Então você faz pode, mas não deve. Até pode, mas não deve. E é muito comum isso aí. Às vezes as pessoas dentro de... vou fazer a doação, mas faz uma doação nua, simplesmente ali, nunca mais consegue reverter. E tem uma cláusula também que você consegue fazer no contrato, que é a cláusula de reversão. Por quê? Você pode, uma hora ou outra, resolver voltar aquilo na situação anterior. Tudo isso você faz essa previsão. Então, não é uma blindagem, mas é uma proteção muito eficiente, onde você tem a economia tributária, porque você faz essa doação, pelo valor que está lançado no imposto de renda, que é um valor muito abaixo do que o valor de mercado. Então, essa transmissão que você faz já é um ITCM, um imposto menor que você paga. E tem uma economia muito importante também, que a gente acaba enfatizando, que é a economia na tributação de locação, de aluguéis. Hoje, a locação na pessoa física, ela chega até 27,5% na tabela do imposto de renda. Quando você faz a locação pela empresa, no CNPJ, você entra numa tributação que é do lucro presumido, que acaba sendo perto de 12%. Ou seja, de 27,5%, que era a tabela do imposto de renda para a pessoa física, você vem para 11,5%, 12%, que seja na alocação pela empresa.
aí faz a contabilidade. Aquela empresa ela é uma empresa viva, mas ela não vai se envolver em riscos maiores, ela não vai ter funcionário, não vai comprar e vender, ela vai ser uma empresa exclusiva para manter aquele patrimônio. E depois a pessoa faz o quê? Ela administra aquilo de uma maneira contínua. O dia que ela não existir mais, automaticamente dispara-se o gatilho, onde os donos efetivamente vão colocar um novo administrador, que podem ser os próprios sócios ou nomear um novo sócio. Ou até fazer a extinção dessa Ou holding. fazer a extinção dessa holding, que é Né? possível, é muito comum. Às vezes a pessoa resolve falar, não, vou extinguir a holding, daí faz a divisão daquelas cotas para os herdeiros, que são os legítimos proprietários. Olha, é uma coisa assim muito interessante que acredito eu que todos os empresários deveriam verificar, porque foi uma coisa muito dita muito clara e muito inteligente por parte do Paulo, que é o fato de você analisar que hoje você tem vários bens, né, que foram conseguidos sempre com muita dificuldade, e não importa o valor desses bens. Na sua ausência, isso vai dar um transtorno muito grande para quem fica, né? Ainda mais a gente falar de mais de um herdeiro, Nossa, né? Deus. Então você pode, como é que eu vou falar aqui? Você pode escolher a destinação disso ainda em vida e ganhar também um tremendo de um benefício que isso vai agregar a sobrar um dinheiro no seu bolso, né? Vamos colocar assim, né? O caixa vai ficar melhor e de uma forma totalmente legal, só sendo um pouco mais estratégico, mais inteligente na forma de administrar e de gerir o seu negócio. E aí tá o Paulo aí com a empresa dele para poder estar orientando vocês como fazer, né? Como fazer e por onde começar. Então tem aí essas informações. A gente falava assim, é só para quem tem muitos bens, para quem é muito rico, não é. Então já deu para entender que não é, né? Já ficou uma boa parte aí. Ficou a parte. E evita litígios, né, Silvana? Infelizmente hoje em dia muitas famílias acabam sendo prejudicadas quando tem que discutir um direito, ou tem que muita falar, mas eu quero que seja essa parte minha, essa parte eu não quero, e acaba que você pode organizar, você é empresário, você é o dono do patrimônio, você que fez um esforço muito grande para adquirir aquilo ali, depois pode causar um problema se não for bem organizado. E é por esse motivo que a gente tem enfatizado, estamos trazendo à tona esse assunto, que está sendo bastante divulgado recentemente, e a gente quer que você também conheça. Silvana, obrigado pela oportunidade de a gente divulgar esse assunto aí, estamos à disposição. Não, mas é um assunto muito importante, né? É um assunto importante, se fala muito sobre isso, mas se entende pouco sobre isso também, né? Você vê que os empresários com poder aquisitivo menor, com patrimônio menor, quando eu falei, fala aí desse tabu, tal, se é mito, se é verdade, tal, porque quando a gente vai comentar, às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso aí é para os peixes grandes, para mim não quero nem, não precisa se preocupar com isso não. Não, mas olha, os seus imóveis que estão locados, quando eu vou tratar disso, eu já falo direto nos imóveis locados, né? Pela diferença que vai dar no imposto de renda. E às vezes a gente não consegue convencer, talvez a gente não seja tão claro, tão objetivo, né? Ou não use a linguagem, né? É uma diferença significativa. Que ele entenda. E aí, quando chega a época do imposto de renda, que é a época agora que a gente está, a gente pega e fala assim, olha, tudo isso de imposto tem que pagar. Então, você lembra lá da história do imposto de renda, que eu falei que você ia economizar? Olha aqui, ó, hoje você vai pagar isso daqui. Porque eu estou pegando essa renda de aluguel e a tributação está sendo em 27,5%. 27,5%. E mais as rendas que você tem se acumularam. Então, somou isso. Então, está dando esse valor. Aí o que tem para fazer é parcelar, não tem muito o que fazer. É isso aqui. Agora, para o ano que vem, a gente pode fazer aquilo que a gente conversou no ano passado. Você lembra? Não lembro. Da holding, aí vai começar a explicar, tal. Legal. Aí, às vezes, ele fica, mas não sei. Sabe sim, porque você não está achando muito? Olha, se você tivesse a holding, sabe quanto que você ia pagar disso aqui? Aí você vai lá e faz a continha. E agora você não ia nem pagar, porque ele não ia estar agora no seu imposto de renda. Aí é que a pessoa toma consciência do que é. Porque ela precisa se identificar, na verdade, com alguma coisa que leve ela a pensar numa holding, ou essa economia na questão dos aluguéis, ou essa autonomia dessa confiança que está meio que predestinando já os seus bens de uma forma mais fácil, né? Organizada, né? Mais organizada, mais planejada.
E alguns vão até pela questão de quantidade de herdeiros, né? Deixa eu definir aqui para quem que vai ficar, tal, né? Outros somente pela questão de que aí acontece a blindagem, né? A blindagem dos cônjuges que vão vir ainda ou que já estão chegando, né? Então eu acho bastante interessante. Você abordou pontos que pode ser de interesse agora de alguns empresários fazer. Coisa que às vezes de repente a gente tem dificuldade, você mostrou muita clareza na forma como você explicou, e isso aí ajuda bastante. Obrigado, estou à disposição. Hoje, infelizmente, as pessoas têm um certo receio de ir para algo que é, às vezes, uma novidade. Mas nós temos que olhar, estudar, isso também não é feito de uma hora para outra. Mas veja você, Silvana, ainda só para dar uma conclusão nesse assunto, hoje quando a pessoa precisa fazer um inventário, a família precisa fazer um inventário, ela tem um prazo muito curto para poder resolver todas aquelas questões, senão tem multa. E sem o estado psicológico adequado, né? E o estado psicológico também muito abalado. Então, quando a pessoa faz um planejamento desta forma, ela tem um prazo muito tranquilo para ela organizar tudo. E a família compreende que isso é importante. E a família vai sentar junto e falar, olha, que legal, vai ser feito assim, 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 e aquilo você vai estabelecendo etapas para executar a holding. E a economia, geralmente, é em torno de 80% a 70% do custo de um inventário. Muitas pessoas não param para fazer essa conta, mas hoje o inventário ele custa em torno de 20%, 25%, às vezes, do valor do patrimônio. Às vezes a pessoa tem um patrimônio bom, mas às vezes não tem a liquidez suficiente. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, às vezes tem um patrimônio de 3 milhões de reais, que não é muito difícil, mas você imagina gastar 20% desses 3 milhões, dá quase 500, 600 mil reais. E a pessoa que geralmente que está recebendo, o herdeiro está recebendo essa notícia, né? A maioria das vezes ele não tem esse valor em caixa para ele poder disponibilizar. E nem se fosse a um médio prazo, ele não tem como disponibilizar. Por isso que tem tanta irregularidade. Tanta irregularidade. Porque os imóveis ficam, assim, de uma certa forma, travados. Basta você andar pela cidade e você observa lá, esse imóvel não pode vender porque está no inventário. Ontem, não, sábado, eu fui num comércio e a pessoa falou assim, eu tive que ficar com o imóvel fechado, o comércio fechado por 8 meses depois que o proprietário morreu. Por quê? O inventário foi para o juiz travou tudo, nem nota fiscal estou conseguindo emitir. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode isso? Isso é muito comum. E imóveis, eu tenho vizinhos meus lá com imóveis que estão travados por conta de uma certidão negativa que ninguém tirou, ou por conta de um inventário que não se consegue resolver, e os herdeiros não querem. Falar, fulano que tem que pagar, ciclano não tem, então eu também não vou colocar o meu dinheiro. Às vezes perde-se um patrimônio muito expressivo por conta disso. Vai depreciando, vira alvo de invasões, depreciação, de pichação, né, de tudo. A gente vê muito isso no centro de São Paulo, prédios lindos, totalmente destruídos. Mas, nossa, uma localização tão boa, por que tá assim? Porque tem um problema de inventário, briga de herança, os herdeiros que não se entendem, então tá rolando aí na justiça há anos. E a gente não precisa ir muito longe. Em Guarulhos, a gente vê muito prédio comercial nessa situação também, né? Nesta situação. Infelizmente, é uma realidade. E aí, o que acontece muitas das vezes? Na hora de se fazer acessar aqueles bens, o patrimônio que até então vale, né, de fato, um valor expressivo, ele é depreciado por uma negociação. O juiz libera para vender aquilo, às vezes, pela metade do preço. Por quê? Para pagar custas que estão correndo na justiça para poder resolver. Imóveis que, aqui eu tive informações, imóveis que eram no valor de 700 mil reais, o juiz liberou para vender por 350 mil reais para pagar custas do processo. É absurdo, né? Absurdo. E isso a família acaba acatando, aceitando, porque é a única maneira. Só que aquilo ali custou muito para o patrono, a matriarca, constituir. Isso não é certo, não é correto. Então, com a holding, você consegue planejar tudo isso aí, evitando esse dissabor lá na frente. Você falou de prazo. Qual que é o prazo que tem para se definir isso no caso da ausência do patriarca, né, do falecimento dele? É instantâneo. É uma alteração contratual. Só uma alteração. Uma alteração contratual. É muito simples.
É muito simples. Explica para o pessoal que está acompanhando a gente que hoje um contrato social normal, eu só posso transferir a parte das minhas cotas se eu assinar. Isso. Logo numa holding. Como é que eles vão assumir se eu não posso assinar porque eu morri? Não, mas aí é que está. Explica aí para eles como é que é essa pegadinha. É muito importante tratarmos esse assunto, porque a holding, quando você constitui a holding, você coloca dentro, em rápidas palavras, você coloca dentro daquela holding o capital social, que são os imóveis. Aqueles imóveis já estão ali por um valor que você definiu, o X lá, digamos que valha 2 milhões de reais. Aquele capital era o que estava no seu imposto de renda, como 2 milhões de reais, e você colocou dentro da holding por 2 milhões de reais. Naquele momento, você deixa de ter no seu imposto de renda imóveis no valor de 2 milhões e passa a ter cotas no valor de 2 milhões de reais. Então, aquelas cotas da empresa, elas são suas. Passo seguinte, você faz agora a doação daquelas cotas para os seus herdeiros. Digamos que você tenha 2 herdeiros e você vai transferir 1 milhão para cada um deles. Você já transferiu toda a sua propriedade para eles. Porém, com a reserva de administração para você. Então, você doou aquelas cotas, já daquela empresa que tem 2 milhões em cotas, e você apenas é o administrador, que é o mais importante. Você é o administrador daquela empresa. Quando você, sendo o administrador, eles não podem fazer nada sem a sua anuência, sem a sua concordância, sem a sua assinatura. Mas, no momento em que você morreu, ou a pessoa morreu, ou aquele administrador morreu, automaticamente aquela empresa vai designar um novo administrador. Mas os proprietários das cotas já são os herdeiros legítimos que foram designados como sendo eles receberam aquelas cotas como doação. Veja, quando faz a doação daquelas cotas, aquele proprietário das cotas doou, ele paga o imposto, mas ele paga o imposto sobre um valor muito menor que aqueles imóveis que estejam valendo 2 milhões de reais, às vezes ali na empresa, às vezes o valor venal dele, o valor comercial dele é muito maior, mas como ele foi transferido pelo valor que estava no imposto de renda e tem previsão legal para isso, ele automaticamente ele vai por aquele valor e ele não sofre majoração, ele entra pelo valor que estava no seu imposto de renda. E às vezes o valor comercial dele é muito maior, porém a tributação é feita sobre aquele valor dos 2 milhões de reais. Não sei se foi claro. Foi sim. Agora, só para deixar mais um pontinho aí claro, o administrador, que é o proprietário de todos aqueles imóveis, todos aqueles bens que ele atribuiu ali na holding, então ele já designa para os herdeiros dele, né? Dentro Ele deixou de ser proprietário, ele é só administrador, ele já doou as cotas, agora quem são os donos das cotas são os herdeiros. Ele é tão somente o administrador, mas o administrador tem todos os poderes de administração. Que na legislação é isso, mas na vida real, como ela muitas vezes ele fala, é meu, eu só estou dando para você aqui no papel você vai ser um dia, vai ser meu herdeiro, então ele tem essa mentalidade. É meu, por isso que eu fiz essa observação. Assim, muito porque, bem feita. na verdade, ele coloca, eu estou dando, mas eu vou administrar, a empresa é minha, os bens são meus, eu faço o que eu quiser. Se eu morrer, já está resolvido o problema para vocês. É mais ou menos essa a mentalidade do empresário, quando ele foca nisso. Então, ele faleceu, automaticamente, esses herdeiros que já são donos, entre aspas, aí, dessa empresa, as cotas já são deles, eles vão lá, ou eles assumem, ou eles extinguem a empresa e vendem as cotas, né, que aí não é mais cota, vendem os bens, ou eles assumem para administrar, ou colocam um administrador ali e vida que segue. Vida que segue. Agora, o empresário ele pode ficar tranquilo, porque isso só vai acontecer no falecimento dele. É vitalício. Se ele não falecer, se ele vir quiser mudar, briguei com meu filho, eu acho que não está merecendo, não quero mais. Como é que é o procedimento? Tem uma das cláusulas muito importante. Muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta, por sinal. Essa cláusula, ela chama uma cláusula de reversão. Então, você pode fazer
a reversão, que chama cláusula de call, né? Que você busca novamente aquele bem para você. Isso é possível, porque no contrato são várias cláusulas que você coloca ali. Uma delas é a de incomunicabilidade, que você acabou de mencionar, sobre a questão de casamentos mal sucedidos, que tem que, às vezes a pessoa quer entrar no patrimônio. Então você faz uma cláusula de incomunicabilidade. E a outra é a cláusula de reversibilidade, ou seja, é reversível. Aquele instrumento, fala, olha, caso eu não concorde com alguma coisa, eu posso reverter por um valor X as minhas cotas, ele coloca aquilo como na cláusula uma cláusula de reversão. É uma situação muito difícil, mas é possível. Às vezes um filho desvirtua totalmente e o pai se sente, o patrono, a matriarca, se sente ali falando, olha, não bateu com o que eu queria, vou reverter isso aí. Pelo contrato, na previsão legal, na Constituição, nós temos hoje na Lei da Liberdade Econômica, inclusive, ela dá essa permissão, Silvana. E isso é muito válido e muito importante. E aí ele precisa que os postos herdeiros eles assinem junto com ele essa decisão, ou ele faz já essa decisão sozinho? Ele faz no contrato, aí sim, quando ele faz a doação, os herdeiros vão assinar aquele contrato, né, que é um contrato social, que não precisa registrar no tabelião de notas, e sim só com o contrato social já dá a validade para isso. E os herdeiros assinam aquilo ali, eles estão de pleno E na hora acordo. da reversão não precisa assinar de novo, os herdeiros? Não, porque ele que é o administrador. O administrador tem plenos poderes constituídos no Estatuto. Eu fiz questão de fazer 2 vezes a mesma pergunta de forma diferente, que é para deixar bem claro que o administrador, que geralmente é o dono, ele vai lá e ele faz tudo amarrado nesse contrato, onde ele faz essas doações, ele vai pagar os impostos menores, ele vai ter um ganho muito considerável na questão de administração de custos, né, de investimento aí no dia a dia dos impostos, e ele já preserva o futuro para facilitar qualquer tipo de partilha, a forma litígio, exatamente, né? Ele já faz uma coisa elimina e não precisa da assinatura no segundo momento se ele quiser reverter, porque ele já colocou isso, né? Na assinatura, quando ele vai fazer esse contrato, no primeiro contrato, para ele ter essas garantias, é necessário que essas cláusulas sejam comentadas, sejam mencionadas lá, porque se ela não se alguém que cuida de holding não tiver muito atento a isso, esquecer de colocar essa cláusula, o que acontece? O contrato perde a validade, né? Você perde a eficácia do contrato. Então, o importante de tudo isso, Silvana, é que seja muito bem elaborado, com calma, por isso que a gente fala, quando você faz um estudo que a gente chama de viabilidade, você já explica que todas essas cláusulas vão estar previstas ali. Ou seja, você detalha uma por uma e já coloca naquela cláusula, fala, olha, neste caso aqui está sendo feito assim, ó, incomunicabilidade. Se os herdeiros, fulano, ciclano e beltrano, que estão aqui como legítimos donos destas cotas, eles casando aquelas cotas não se comunicam com os seus cônjuges, nunca. Então, você está previsto ali. Cláusula de usufruto vitalício. Aquela cláusula você vai colocar que todos os bens resultantes, aluguel ou venda, se for o caso, daquelas cotas, eles serão para o administrador. Então, essas proteções, a cláusula de reversão, caso o administrador resolva também reverter a situação, ele reverterá pelo valor X, ele define um valor que vai ser depois definido para ele retornar com aquelas cláusulas, com aquelas cotas para a sua titularidade. Às vezes acontece uma situação, não é muito comum, mas que um herdeiro morre antes do administrador. Não tinha pensado nessa daí. Mas é uma situação que pode acontecer. O que acontece? Se fosse por doação, uma doação simples, aquelas cotas não tinha como voltar mais. Mas pelo contrato, na holding, você faz essa cláusula assim. Se acontecer uma situação como essa, aquelas cotas, elas voltam para o administrador, sem necessidade de inventário. Então, isso é muito importante, Silvana, e todos que ouvem isso,
que você pode organizar o seu patrimônio de uma maneira muito tranquila. A paz de espírito que isso traz para uma família é muito grande. E é importante que as pessoas busquem uma experiência, busquem um estudo para ver até onde que vale para ele fazer esse estudo de viabilidade e se sim ou não a aplicação de uma holding. Agora, uma última coisa, assim, para dar uma exemplificada, apimentar o debate aqui, né? Já é quase um debate. Eu tenho vários bens, não tenho herdeiros, mas eu quero fazer uma holding e vou nomear uma outra pessoa, quem seria meu suposto herdeiro. Independente, pode ser minha esposa, minha amiga, minha vizinha, minha inimiga, colega de trabalho, seja quem for, eu posso tratar da mesma forma. Porque é o contrato que rege aquela decisão sua. Tem que respeitar sempre a parte legítima, né? Se você tiver um herdeiro que seja legítimo, herdeiro, ele vai discutir depois na justiça. Digamos que uma pessoa tem um filho fora de um relacionamento e que ninguém saiba, né? Aí vai entrar na justiça e vai tentar reverter aquilo ali, mas tem que provar. Recentemente nós ouvimos aí o caso de uma pessoa que ela busca uma filiação afetiva. No caso do Pelé, uma pessoa que era muito próxima deles e que busca como sendo herdeira por afetividade. Então, o juiz que vai decidir isso aí, mas é uma coisa muito loucura, fora, né? Loucura. Né? Infelizmente, há casos, né? Recentemente também teve um outro caso muito comentado, da Casas Pernambucanas, uma mulher que foi lá, cuidadora da herdeira, tentou buscar o direito dela. Falando que tinha uma relação afetiva, né? Relação afetiva. Então, são casos que são muito fora assim, do contexto. Agora, quem não tem herdeiro e fala, vou deixar isso aqui para o meu vizinho, vai lá e designa aquilo ali como se fosse quase que um testamento, né? Testamento não é legal porque testamento você tem que passar pelo inventário, né? Mas na sucessão pela holding, você faz a doação da cota para quem você quiser. Muito bom. Tá muito bom? Nossa, eu acho que esclareceu bastante e eu vou te falar que desmistificou também. Desmistificou, bacana, porque tinha muita gente que imaginava, de repente, uma outra coisa sobre o que é a holding. Muita gente que sabe o que é, mas nunca se aprofundou, né? E muitos empresários estão assistindo a gente que já, de repente, nem pensou nisso e que agora vai ter um pontinho aí de, olha, será que eu posso fazer isso daí? Será que é viável? É importante pensar nisso. Silvana, como é importante a pessoa organizar enquanto é tempo. Recentemente, nós vimos um caso aí muito importante lá no escritório, de uma pessoa que vai ter que gastar, Silvana, algo em torno de R$800 mil para fazer um inventário de uma propriedade que é dela, ele é filho único, porém não foi feita a organização, nunca parou para pensar, né? Aí ele nos procurou para fazer uma holding. Eu falei, mas aqui não tem jeito, o inventário já, porque o patriarca já morreu, né? E aquele único herdeiro tem que gastar todo esse dinheiro, além do desgaste com justiça, fazer todo um trabalho com advogados, aí o advogado tem que entrar realmente na questão, vai para o judiciário, tem que tirar a escritura, coisas que poderiam ter sido organizadas. Tem só uma transcrição de um imóvel, uma propriedade enorme, muito valorizada. Porém, numa hora como essa, quem que tem esse dinheiro para gastar? Né? Ele mesmo não tinha. Aí ele procurou e falou, e agora? Vou ter que vender a metade, uma parte? Eu falei, não vende nada, vamos organizar, dá um jeitinho. Mas vai demorar no mínimo uns 4 a 5 anos para poder resolver essa questão. Não poderia ter sido evitado? É isso que a gente pode fazer para evitar. Verdade. Gente, quando o assunto é bom, quando a gente está conversando com especialista, olha como abre a nossa mente, né? Como facilita bastante. E aí a gente até passa do horário. Passamos do horário. Passamos, porque o assunto é bom, a conversa é agradável, a forma como você passou foi muito leve, foi muito didática, né? Eu acho que qualquer um conseguiu entender o que você passou. Mas se alguém também não entendeu, não tem problema. Você pode rever o programa, voltar, que vai estar disponível lá no YouTube. E também procurar o Paulo para fazer uma consultoria, fazer um bate-papo com ele, que ele vai ter o maior prazer, com certeza, de poder te ajudar. Falei alguma bobagem? Muito obrigado.
Quem quiser falar com você, como é que te procura? Te acha onde? Acha onde? A Lavras? A Lavras Contabilidade, eu tenho por e-mail, né? lavrascontabilidade@gmail.com, e o meu celular, que é um celular praticamente disponível, 97370 3177. Vou até anotar, 97380... Não, 7370 3177. E é daqui de São Paulo, 11, né, o código de área. E nós temos aí também o Facebook e tem também agora o Instagram, mais recentemente aí de Moraes.Paulo. E a gente estamos à disposição, Silvana, para poder atender quem nos procurar aí. Vai ser um prazer atendê-lo, se for no seu caso aí de interesse, fazer um estudo mais aprofundado. Onde que nós podemos fazer? Fazer uma análise no seu imposto de renda, ver como é que está esse patrimônio lá, se está tudo ok, analisar os registros de imóveis, principalmente holding se aplica mais a imóveis, e ver toda a questão sucessória, quais são os herdeiros, se tem uma situação realmente que demande essa necessidade aí. Tá bom? Tá ótimo, então. Paulo, foi um prazer imenso ter recebido você aqui. Muito obrigado. Foi uma troca muito legal. Hoje, eu acho que nessa troca eu aprendi mais do que passei alguma coisa. Não, muito né? bom. Mas eu acho que todo mundo também agregou bastante, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. Eu acho que a ideia do programa é essa, né? É a gente fazer essa sinergia, essa conexão bacana entre nós aqui que está fazendo esse momento, para poder dar uma conexão legal também para vocês que estão aí nos acompanhando, fazer vocês pensarem, refletirem, ver o que vocês podem absorver de tudo isso que foi conversado aqui. E mais ainda, né, se você quiser se aprofundar o assunto, procurar esses especialistas, essas pessoas que estudaram tanto, no caso do Paulo aqui, uma diversificação enorme, foi só ganhando bagagem, com muita experiência, muito aprendizado, e hoje está fazendo isso com maestria, cuidando dos seus clientes e passando essas informações aí. Então, você que precisa, não faça cerimônia, entre em contato com o Paulo, tá? Gente, eu vou me despedindo aqui. Esse foi mais um Conexão Contabilidades, voltado para você que está aí nos assistindo, que é da área contábil. Estive aqui com o Paulo de Moraes, da Lavras Contabilidade, e foi um prazer imenso. Paulo, muito obrigada, e a vocês que nos acompanham, um forte abraço, até o próximo podcast. Um beijo. Obrigado.